Nós agradecemos a explanação do Dr. Mário. A campanha já está tendo efeitos positivos no município de Campinas. A gente estava conversando aqui no início. O Sereste já conseguiu ir em 34 unidades das 64, né? E a resposta está sendo positiva no sentido de profissionais entrando em contato com o Sereste, encaminhando pacientes. Então, a gente já tem reflexos positivos da campanha. Bom, agora eu passo a palavra, então, à Eliana Pintor, que foi coordenadora do Sereste São Bernardo do Campo, né, durante bastante tempo, tem uma vasta experiência com o SUS e vai também fazer uma explanação de cerca de 30 minutos. Obrigada, eu quero agradecer o convite, né, essa oportunidade, e também a satisfação de compartilhar a mesa, né, com pessoas de trabalho tão interessante. Eu vou contar para vocês uma experiência aí situada no tempo, né, e no espaço, que foi na gestão de 2009 a 2016, em São Bernardo, né, do Luiz Marinho, que a gente teve como secretário de saúde o Arthur Chioro, que depois foi substituído pelo Odete Gialdi. E, nesse contexto, eu cheguei em 2013, né? Quem me antecedeu foi a Nancy, que está aqui hoje no auditório, a Nancy Assuda, ela está por aí, né? Então, foram experiências que nós fomos construindo a muitas mãos, como disse o Dr. Mário, né? E foi uma experiência, aqui tem um pedacinho dessa experiência que a gente está relatando neste caderninho, que está aí na frente, para quem quiser retirar depois, tá? Que a gente tentou resumir um pouco essas experiências. Bom, por que a gente resolveu criar uma frente que voltasse para a violência do trabalho? Então, a gente percebeu que, apesar dos inúmeros avanços que nós tivemos em várias situações sociais nos últimos anos, nós não conseguimos vencer esse lugar, né, que a gente sempre teve em quarto lugar no mundo. Então, a gente percebeu que isso não mudou. Outra coisa, a gente fala de violência urbana, violência doméstica, violência escolar, e parece que o trabalho é um templo, né, que nada acontece. Então, a gente percebeu que tinha uma invisibilidade ou uma naturalização da violência, né, porque não é natural uma pessoa ir trabalhar e voltar faltando pedaço, né, para casa, ou não voltar simplesmente num ambiente que é fechado, que deveria estar sendo protegido, que a Constituição fala, a CLT fala, né? Então, a gente quis criar um pouco assim esse descortinamento do que acontece no dia a dia de diferentes formas, né? Considerando isso, que são o enorme contingente de sequelados todos os dias, considerando que é um tema transversal e que ele pega todas as categorias, né? E que isso está na essência do que é lutar pelos direitos humanos e trabalho. Aproveitando ainda a história de São Bernardo, né, como uma coisa motivacional, que foi berço de grandes conquistas no mundo do trabalho, e que a gente tem sindicatos combativos, e que a gente poderia, então, juntar essa potência, integrar essas ações. E aí essa ideia apareceu dentro da CIST, né? A cidade tinha também, a favor disso, a cidade tinha, nessa gestão que tinha começado em 2009, um programa voltado para as áreas de violência, chamado Programa da Cidade de Paz, né, que envolve a comunidade em mudanças, né, de diversas maneiras, com programas de trabalho, culturais, né, rodas de conversa, várias modalidades para diminuir o grau de violência de determinadas comunidades. E essa ação estava dentro da Secretaria de Segurança Pública, né, Departamento de Políticas Preventivas. O município contava também com um decreto municipal do trabalho decente, ou seja, a prefeitura não poderia contratar nenhuma empresa terceirizada que não tivesse um trabalho decente, né? Também foi construído um projeto que é o Reviver, a rede de atenção às pessoas em situação de violência, que já incorporava a violência relacionada ao trabalho e poderia ter mais visibilidade e ser mais qualificada.
O trabalho de erradicação do trabalho infantil já existia, né, na Fundação Criança, que é Criança Prioridade número 1. Em trânsito aqui uma lei contra o assédio moral no serviço público, que foi depois sancionada, mas a gente sabia que já tinha tudo isso, né? Então, nós discutimos essa proposta na CIST, do Sereste de São Bernardo, e foi muito bem aceita, e as pessoas se prontificaram, então, a fazer as articulações, né, convidando os vários sindicatos da cidade, um convite a 2 secretarias municipais, que foram a de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego e a de Segurança Pública. A Pastoral Operária, como um movimento tradicional, antigo, de história na cidade, né, com ligação aos movimentos operários. E iniciamos, então, nossas reuniões em 19 de abril e 5 meses depois houve o lançamento da frente. Os sindicatos que aderiram, né, porque assim, a gente convidou vários, mas quem aderiu foi os químicos do ABC, bancários do ABC, metalúrgicos do ABC, construção civil, transportes, que é o Sintetra, o Simpro, que é o da professores da escola privada, a CEI e Conservação e o Sindisaúde, da saúde privada, totalizando 8 sindicatos, com 2 centrais, que é o GT e CUT. A força sindical é mais forte em Santo André, em outros municípios lá do ABC. O programa Cidade de Paz e a Pastoral Operária, o Sereste. Então, a gente pensou um logo, tudo foi discutido de uma maneira colegiada, né? Escolhemos o nome, né, que a gente ia falar de combate, aí o pessoal da cultura de paz falou, não, a gente deve falar enfrentamento, então a gente foi aprendendo, né, a linguagem também, né? E aí a gente começou a lançar esses cartazes, fazer o logo, e tivemos o lançamento que foi com... o nosso convidado foi o Paulo Vanucchi, né, que estava na OEA, mas tinha sido ministro da Justiça, né, dos Direitos Humanos, aliás, e nesse evento tinha a presença do prefeito, do secretário Arthur Quioro, né, e nesse evento a gente também... deixa eu falar aqui a diretriz principal, né? Então, a diretriz era promover no município ações articuladas com os diversos segmentos em prol da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, diminuindo os casos de violência no trabalho, sejam físicas ou psicológicas. Nesse momento, o prefeito assinou esse decreto da RAAT. A RAAT é um instrumento, né, que foi citado também pelo doutor Mário, que já existia no ABC há muitos anos, mas nenhuma cidade tornou decreto. E aí, nesse momento, foi tornado um decreto que aí obriga todos os serviços de saúde da cidade, públicos e privados, a fazer o relatório mediante a qualquer atendimento que seja relacionado com o trabalho. Nós também trabalhamos com esse conceito de violência relacionada ao trabalho, do Roberto de Oliveira e da Mônica Nunes, que diz que é toda ação voluntária de um indivíduo ou grupo contra outro indivíduo ou grupo que venha a causar danos físicos ou psicológicos, ocorrida no ambiente de trabalho ou que envolva relações estabelecidas no trabalho ou atividades concernentes ao trabalho. Inclui também toda a forma de privação e infração de princípios fundamentais, direitos trabalhistas e previdenciários, negligência em relação às condições de trabalho, omissão de cuidado, socorro, solidariedade diante de algum infortúnio, caracterizados pela naturalização da morte e do adoecimento relacionado ao trabalho. Então, um conceito bem amplo que realmente atende às várias demandas que a gente recebe cotidianamente, e a gente fez um material que foi distribuído nesse dia, foi distribuído para toda a rede de saúde, que era violência e trabalho, nomeando, então, os acidentes, as doenças, os assaltos, sequestros, assédio sexual, violência psicológica e assédio moral. Enfim, a gente fez um material e distribuiu. E também nos dedicamos a algumas ações, né? E a primeira ação de volume assim foi o seminário dos cipeiros, que acabou acontecendo todo ano, porque tem o dia do cipeiro, que é dia 25 de julho, né?
Então, aqui foi uma das datas que a gente fez 24, porque 25 acho que caía no fim de semana. E esses seminários, então, reuniam cipeiros de todas as categorias desses 8 sindicatos. Era um momento de homenagem, mas também um momento de formação, onde a gente sempre trazia uma palestra, alguém que pudesse dar uma contribuição para esses cipeiros que, na verdade, são os olhos, né, do sindicato todos os dias e que poderiam ampliar esse olhar, inclusive a questão de saúde mental, né, que foi discutido num dos debates. A gente fez num seminário uma peça teatral, onde mostrava um problema que aconteceu na empresa, um acidente, né, e como que a CIPA atuou. E aí isso suscitou muitas perguntas, e aí foi perguntado sobre assédio moral, como que isso, né, como é que se classifica isso, né, isso é acidente, não é acidente, como é que a gente vê? Então, a gente pode discutir essa coisa de que a questão da saúde mental não é invisível, né? Todo mundo fala, mas isso é invisível, a gente não vê, diferente da máquina, mas todo mundo sabe quando alguém está triste, está zangado, né, está irritado, ou está alegre. Isso é uma coisa que as crianças sabem, qualquer pessoa sabe, né? Então, a gente tem como identificar esse sofrimento, né? Então, a gente diz que aquele chefe que faz você chorar no banheiro é uma coisa muito perigosa, né? Então, a gente tem que cuidar disso. E aí, a gente fez essas edições que aconteceram. A primeira foi em 2014, né? Onde a gente teve aqui 500 cipeiros. Nós também, em 2014, fizemos um folder sobre assédio moral, então a gente construiu o folder juntos e tinha um campo onde cada sindicato podia colocar o seu logo e distribuir na sua categoria. Então, nós usamos para dentro da saúde, né, com o logo do Sereste, e todos os sindicatos usaram nas suas categorias. 2015, a gente fez uma campanha também de assédio na mídia, assédio moral na mídia local, jornais do sindicato. Refizemos aí o seminário dos cipeiros com um pouco menos de participantes, né, 311. A Pastoral Operária tem um programa na rádio comunitária, que acho que já foi até trazido aqui ano passado, né, foi comentado. Então, pautou muitas vezes a questão da violência, convidou vários sindicalistas e nós do Sereste para falar nessa rádio. E também tem a Rádio Imaculada, que é uma rádio da da Igreja Católica, que tem uma amplitude muito maior e tem um programa de domingo às 18 horas, onde também a Pastoral Operária levou o tema, né? Então, foi uma conjunção de ações e de atores, e cada um trabalhando na sua perspectiva. Em 2016, a Pastoral Operária lançou um folder, né, e distribuiu que é acidente de trabalho não é culpa da vítima, distribuiu na missa do trabalhador, que é do 1º de maio. Vários trabalhadores da frente estiveram lá, né, deram depoimento, e também abordou esse tema da violência. Lançou também o imã de geladeira agora em 2017, né, quer dizer, a gente foi percebendo, por exemplo, uma empresa uma empresa metalúrgica, né, que estava tendo assédio moral. Um trabalhador disse assim: eu peguei aquele folder de vocês e coloquei dentro do jaleco. E isso intimidou um pouco, né, o cara que praticava o assédio moral. Então, a gente pensou, nossa, a gente poderia criar bottoms, né? A gente não tinha tido essa ideia, mas os trabalhadores inteligentemente usaram o folder com essa finalidade. Então, a gente viu que tinha outras coisas que poderiam ser feitas, né? Em 2016, a gente, então, pensou de fazer uma campanha com Busdor. E a gente estava ali tentando se cotizar, né, se cada sindicato podia assumir um ônibus, como é que a gente ia fazer, quando comentamos com o procurador do MPT, o doutor Ricardo Ballarini, que disse, olha, vocês podiam escrever um projeto e nós podemos, então, destinar, né, alguma sentença para essa finalidade. De fato, foi feito isso, e o projeto ficou maior do que a gente pensava. Então, foi possível manter por 10 meses, né, 8 ônibus circulando na cidade. Esses ônibus ficavam 3 meses cada linha. A gente escolheu os lugares que tinham maior adensamento populacional ou maior concentração de empresas.
Então, a gente, a cada 3 meses, ficavam nessas linhas de determinado bairro, todas as linhas se cruzavam no centro, então podia atingir um número maior de pessoas. E também, no final do projeto, a própria empresa ofereceu para a gente os abrigos de ônibus, porque eles tinham um problema de depredação. E quando tem uma propaganda, isso já diminui, né, a depredação. Então, foi colocado também nos abrigos de ônibus. Nós não conseguimos fazer um 0800, né? Não foi permitido pela prefeitura. A gente não tinha um número que a gente chegou a falar até na Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador lá do Ministério, porque a gente podia ser incluído no número 100, no Disque 100, porque também não pode ser um número enorme, né, para a pessoa poder acessar a gente. A gente usou o que a gente tinha, mas isso precisaria ser melhorado. Essa violência no trabalho poderia ser denunciada pelo Disque 100, por exemplo, né? Bom, a gente também fez um intercâmbio no Cidade de Paz, que foi interessante, porque, assim, como o Cidade de Paz tinha a turma cidadã, que eram aprendizes para iniciação no mercado de trabalho, nós pudemos, como Sereste, fazer um trabalho preventivo do que seria um ambiente de trabalho decente, onde que os jovens poderiam procurar ajuda caso sofresse algum tipo de violência. Como coordenadora da equipe, eu achei muito interessante a gente dar uma oportunidade para o Sereste também trabalhar com a prevenção, né? Porque a gente trabalha sempre com o problema instalado, a tragédia. É muito duro ver essas mortes, esse sofrimento do qual a gente está falando hoje, né? São vidas e são histórias, não são números para nós que somos profissionais que atendemos esses trabalhadores, né? Eu atendi por 10 anos esses trabalhadores e é muito sofrido a gente estar no dia a dia com esse contato. Então, foi uma oportunidade de trabalhar com os jovens e dos jovens também entrarem no mercado do trabalho mais ciente do que existia, né, e do que é violência, então poder nomear o que é de fato violência. Os sindicalistas também eram chamados para dar depoimento de como foi a história deles, né? Como eles entraram no sindicalismo, como assumiram esse protagonismo, como uma forma de inspiração para esses jovens também. E, nesse ano, a gente também fez um projeto para trabalhar a questão da prevenção de acidentes com membros superiores, porque a gente fez um levantamento na cidade e a gente viu a expressão que tem os membros superiores em casos de acidente e que são os mais limitantes e que poderia haver uma parceria, inclusive uma linha de crédito para aquelas empresas que realmente quisessem investir nisso, né? Porque a NR12 estava ali sendo gestada, mas tinha muita dificuldade de algumas empresas de poderem realmente fazer as adequações. O próprio sindicalista, que era o coordenador da CUT, falou, olha, hoje, se a minha empresa onde eu trabalho for fazer tudo o que a NR pede, vai gastar uns R$300 mil. Então, a gente pensou que poderia falar com o BNDES, poderia falar alguma coisa desse tipo. E levamos esse projeto para o consórcio intermunicipal que reúne os prefeitos das 7 cidades do ABC, e tem um GT de saúde, onde os secretários de saúde discutem os temas, e nós apresentamos esse projeto que foi aceito. Porém, não foi continuado, porque aí teve a eleição, todos aqueles secretários, nenhum deles ficaram, então a gente tem esse problema, né? Aqui está um busdor para vocês terem uma noção de como é que era, né? Então, esses ônibus ficavam no traseira dos ônibus. A gente tinha 2 cartazes, né? Um, assédio moral no trabalho é violência, denuncie. E o outro é trabalhar sim, adoecer não, denuncie acidentes e doenças do trabalho. O Sereste, por sua vez, tratou de, então, implantar essa RAAT, mas com uma qualificação, né, dentro das unidades todas, 34 UBS, 9 UPAs, né, que faziam um atendimento também mais emergencial. E também trabalhamos a questão do que era violência no trabalho com outros profissionais, como da saúde mental. A gente fez 4 reuniões com todos os psicólogos das UBS, passamos por todos os CAPS, né? E também fizemos uma integração com outras secretarias, por exemplo, o CRAM, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher.
e que estava dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, a gente recebeu casos, né, de tentativa de estupro e de bulinação, tudo o que veio pelo CRAM. O CRAS e o CREA, que também tinha lá o PET, né, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, a gente foi fazendo essa campanha, essa parceria. A gente também fez uma campanha de cartazes para o usuário, que nós nos inspiramos na experiência aqui de São Paulo, capital, que também tinha um cartaz semelhante. Então, depois de conversar com todos os profissionais, a gente achou que tinha que ter uma palavra para o próprio usuário, né? E a gente colocou isso também para os serviços, alguns serviços privados. Por exemplo, a gente reunia os 18 hospitais da cidade, então a gente distribuiu esses cartazes, né? E eu tive a oportunidade de encontrar eles afixados em pelo menos alguns hospitais da cidade depois. Bom, então a gente trabalhou muito a importância de notificar, né? Porque, como já foi dito hoje pela Poliana, o doutor Mário, a subnotificação é imensa e a gente precisava, então, pedir para as pessoas, porque a pessoa às vezes atende um usuário, né, com uma violência psicológica, mas não tem essa noção de que é importante notificar. Então, a gente fez todo um trabalho de apresentar a ficha, tem um campo, né, se aquela violência é relacionada ao trabalho ou não, se foi feito a CAT. Então, a gente fez todo esse trabalho. Rapidamente, aqui um dado, para vocês terem ideia, depois da implantação da RAAT, né, de 2012 a 2013, a gente pegou esse recorte, nós tivemos quase 30 mil relatos de acidentes aí, né? Acidentes, doenças, tudo isso. Dos quais 70% vieram via RAAT, né? Então, vocês vejam, a gente tinha aqui CAT, que a gente sempre pegava no INSS e dos sindicatos, os SINANs que chegavam da rede, mas foi muito expressivo e, se a gente não tivesse esse instrumento, a gente teria perdido, né, mais de 20 mil acidentes. A gente percebeu, depois do decreto, então, houve um aumento da notificação da ordem de 110%. A violência física sempre aparece em primeiro lugar, né, como 86%, porque ela gera um atendimento. Então, a gente teve que trabalhar as outras violências, né, que são mais sutis e que vão aparecer. Essa cotidiana do assédio moral, por exemplo, ela vai aparecer num relato, né, que precisa, primeiro, o médico precisa estar atento a isso, o psicólogo que está atendendo também tem que saber que precisa notificar. Foi identificado também que a violência de gênero, né, ela é sempre maior em todos os tipos com as mulheres, e o município passou a liderar essas notificações de violência relacionada ao trabalho entre as 7 cidades do ABC. Aqui eu estou apresentando alguns casos rapidamente, só para vocês saberem. Então, por exemplo, Zona Azul eram os jovens, né, que são contratados ainda no aprendiz e que multam a pessoa que deixou o carro estacionado em um lugar errado, tal, né? Ou sem o cartão azul. Então, eles, olha aqui, agressão no joelho, isso acontece muito e recentemente apareceu até na televisão, né, uma moça que foi agredida por um casal. As professoras por agressão por colegas de trabalho e por alunos, profissionais de saúde com agressão de pacientes ou acompanhantes de pacientes. Aqui um rapazinho de 17 anos que apanhou do chefe da farmácia, foi um caso que foi para o Conselho Tutelar. Funcionários da Fundação Casa que eram reféns em rebelião e eram agredidos por internos. Um empresário que foi agredido por um funcionário quando foi discutir sobre jornada do trabalho. Agente comunitária que teve uma tentativa de suicídio. Gestante impedida de se alimentar a cada 3 horas, trabalhando com febre, proibida de ir ao médico. Empregada doméstica que foi agredida pela patroa ao buscar a carteira de trabalho. Um homem de 22 anos da construção civil, que o chefe ofereceu dinheiro em troca de sexo, esposa genitália, porém não o tocou. Isso é o que estava escrito na ficha de notificação, né? Mulher de 47 anos afastada, que trabalhava no CAPES, né, agredida por paciente com puxões de cabelo, soco, foi atirada ao chão. O pessoal do CAPES é interessante, né, porque a gente percebia que eles não tinham noção que isso era uma violência. Eles achavam isso uma coisa inerente ao trabalho.
Porém, quando uma moça surtou e agrediu uma fone, uma TO, então elas tiveram um tipo de um transtorno de estresse pós-traumático, né, uma reação aguda ao estresse, elas não estavam conseguindo voltar ao trabalho. Então, por isso que tem que nomear e visualizar, né? Mesmo que seja inerente ao trabalho, como é inerente ao trabalho do recepcionista atender o público. Agora, atender o público também envolve ser agredido muitas vezes. Então, isso machuca, isso dói, isso traz consequências e precisa ser considerado, né? E só para ir terminando aqui, isso tudo também teve uma mobilização do próprio Sereste de olhar, né, para essas questões, a equipe que faz vigilância. Então, a gente fez todo um trabalho interno também para essas vigilâncias que deveriam envolver assédio moral, organização do trabalho, e foram desencadeadas 19 ações de vigilância, né, em vários ramos, para vocês verem, né, como tudo é transversal. Então, tem violência no motel, na metalúrgica, no teleatendimento, na injetora de plástico, no supermercado, bom, todo lugar, né? Então, a gente desencadeou essas 19 vigilâncias, tentando, né, por jeitos e formas, aprender. Convidamos a Cristiane Queiroz, que está aqui hoje, ela foi falar um pouco como ela fez a perícia, né, sobre assédio moral no Itaú. Então, a gente precisou formar um pouco a equipe e fazer algumas tentativas de ensaio e erro para a gente tentar chegar na questão da violência no trabalho. E reflexões que a gente trouxe sobre isso, foi muito relevante, né, nomear e visibilizar essa violência. O projeto de regionalizar a nossa frente para os 7 municípios não se concretizou, então, as mudanças políticas que eu digo, essas de 4 em 4 anos, né, que mudam os gestores, que às vezes não têm a compreensão, e também a conjuntura política, o golpe, tudo, que tomou o tempo todo dos sindicalistas para questões mais urgentes, né, e globais aqui do nosso continente chamado Brasil. Foi uma estratégia que aumentou as notificações de trabalho, desencadeou ações de vigilâncias, percebemos a necessidade de treinamento para ação de vigilância em empresa com foco na violência. As ações foram capilarizadas entre várias categorias, porque ali, gente, tinha categorias do poder dos metalúrgicos, dos químicos, dos bancários e outras, construção civil, asseio e conservação, que não tinham o mesmo tipo de alcance, nem técnicos para ajudar. Eles ficavam, assim, às vezes, impressionados. Nossa, vocês reúnem todo isso de gente numa assembleia, a gente não consegue, como é que vocês fazem isso? Então, essa coisa da tecnologia leve, né, que o Merri fala, que a gente foi usando durante esse trabalho, esses anos de encontros, né, onde uma pessoa conta o que acontece na sua categoria, porque o sindicato, ele é bancário, ele trabalha com as questões dos bancários, e assim cada um na sua. Mas quando juntamos todos, então a gente fica sabendo de realidades que a gente não imagina, né? O apoio matricial, por exemplo, nos trouxe uma realidade, quando a gente perguntou para os médicos da UBS, olha, qual a demanda de saúde do trabalhador que vocês recebem? Então, uma médica disse, olha, nós estamos com um problema aqui com os motoristas hipertensos, porque nós associamos o remédio para o tratamento um diurético, e eles não podem ir ao banheiro, eles não têm como fazer isso. Então, a gente não sabe como tratar hipertensão. Então, foi uma questão que a gente levou lá na frente, aí o diretor do Sintetra contou as 1000 dificuldades que eles têm, né, em várias coisas, e que não era só isso, e que a gente desconhecia. A gente também tinha uma ideia de fazer uma campanha sobre o direito de ir ao banheiro quantas vezes se necessitar, porque isso, por incrível que pareça, né, porque eu cheguei a falar para uma empresa, eu gostaria de falar de direitos humanos com vocês, mas eu estou aqui tratando de direitos animais, né? Mas é uma coisa que também é transversal, gente, passa por várias categorias. Então, a gente foi fazer intervenção, era no telemarketing, era no rodoanel, que as meninas que ficam lá no pedágio não podiam ir ao banheiro, enfim, todo mundo tem esse problema. Como assim todo mundo tem esse problema? Então, a gente tinha pensado em fazer uma campanha, mas não foi possível, né? Aí teve essas coisas que mudou o governo, e aí começou a ficar difícil até de fazer reunião e tudo mais. Os desafios que a gente tem pela frente, eu acho que é vencer essa descontinuidade das políticas públicas, né, porque é importante uma política que dá certo continuar. Tem países da Europa que realmente fazem isso, independente do partido que antecedeu.
O fortalecimento do controle social é de suma importância, porque eles que podem realmente trazer a realidade, brigar por elas, eles são representantes, são líderes, e os políticos sabem que por trás daquelas pessoas tem muitas outras, então isso faz muita diferença. E nós tivemos essa contribuição na Conferência Municipal de Saúde, quando eles, os sindicalistas, colocaram: a saúde do trabalhador tem que estar na atenção básica, né? Onde colocou no monitoramento de câmera da cidade, olha, tem que estar naquele lugar, porque aquele lugar ali as mulheres passam de manhã cedo e tem muita violência sexual. Então, assim, o controle social é fundamental. O fortalecimento do SUS, né, porque não vai ter um convênio no mundo que vai lidar com a questão dessa linha de cuidado de saúde do trabalhador, né? Então, assim, não adianta querer contratar qualquer coisa, não existe comparativo para toda a sociedade em todos os níveis. Eu acho que enfatizar as estratégias intersetoriais, porque elas são mais poderosas e a gente agora está no momento de fragilização. Eu acho que essa coisa de querer acabar com os sindicatos, então nós temos que ser para além dos sindicatos, movimento social, todo mundo junto. E como hoje, né, como foi falado aqui nesse congresso essa semana, nós podemos criar várias frentes, né? Então, acho que a violência relacionada ao trabalho pode ser uma frente que congregue muitas coisas, ou direitos humanos de trabalho, coisas assim. Então, acho que incorporar temas transversais também cria um denominador comum e favorece muito a nossa potência e mitiga o nosso desânimo, a nossa impotência, né? Isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada.